Vamos dar início à nossa primeira programação do dia, que é a mesa O Incentivo à Leitura na Era da Inteligência Artificial. Aí, um tema bastante atual que está aí, né, sendo discutido e falado em vários momentos. E aí, para isso, eu quero convidar para subir ao palco o senhor Luiz Carlos Brito Lopes. Senhora Socorro Nunes. E o Pedro Américo. Luiz, você quer reposicionar, já que vai ter a projeção? Sim, acho melhor. Como a gente só tem 1 hora e queremos deixar 20 minutos para perguntas, não vamos precisar de nos apresentarmos, né? Cada um fala dentro da fala. Ok? Só mesmo reforçar, né, o tanto que, para a gente, é uma honra, é uma alegria estar, no meu caso aqui, é a 2ª vez que eu estou participando da FLIT. Eu participei como diretor do Instituto Fernando Sabino da 4ª FLIT, que foi em homenagem ao centenário, e eu falava para a Cristina e para o Pedro, para Socorro e para o Pedro, que a Cristina é brava, uma pessoa maravilhosa, bravíssima Cristina, como disse Moisés, uma pessoa do sonho, e brava para fazer as coisas acontecerem, né, no muque, na força, na garra. Então, muito obrigado, Cristina, muito obrigado ao pessoal da organização por essa oportunidade e uma alegria, como eu disse, estar aqui em Tiradentes. Eu tive a oportunidade de estar aqui há quase 30 anos atrás, inaugurando esse centro cultural aqui, na época como coordenador do programa de turismo do SEBRAE. Mas vamos à frente, vamos adiante. Pedro Américo, por favor. Deixando fora a tragédia encontros e desencontros, punhaladas e confrontos, a vida é uma comédia. Cocheiro, segura a rédea. Cocheiro, segura a rédea, em gozo de consciência, afastando turbulência de quem partiu a galope. Cada poema um calote.
nos males da existência. Imensurável defeito, poesia palavrosa, ejaculação babosa, açucarado confeito, fonema, verbo desfeito, fonema, verbo desfeito, inominada indecência, doideira, maledicência, na dança do foxtrot, cada poema um calote nos males da existência. Laminação, João Cabral. Afinação, João Gilberto. Poesia, campo aberto, na língua do escambau, por cima de pedra e pau, por cima de pedra e pau, angústia, insuficiência da arte e sua ciência, poeta não faz pacote, cada poema, um calote, nos males da existência. Nasce Pedro, assim me encaixo, pedregulho, entre pedreiras, rolando penhasco abaixo. Cresci pedra por ladeiras, açudes, roças e rios, fui trempe para fogueiras, sofri febres, calafrios, senti no couro chibatas, meus ais viraram assobios, sonhei sonhos em cascatas, neles cacei capivaras, vivi com nefelibatas, habitando nuvens raras, caí que nem Bendengó, amassando algumas caras, mas hoje sou pedra mó. Quem piora a humanidade? Aiá, iá, iaiá. Oh, iaiá, cadê o jarro? O jarro em que plantei a flor. Eu vou te contar um caso. Eu quebrei o jarro e matei a flor. Iaiá. Aí, artifícios da inteligência sempre humana. Do que devemos ter medo? Da inteligência ou da ignorância? Dos artifícios da inteligência ou do fascismo? Drummond, poesia, alguma poesia em 1930, em seu livro de estreia, O Sobrevivente. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja, de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperta um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar,
seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. Carlos Drummond de Andrade. Eu já escrevo poesia há umas boas décadas e, num certo momento, eu que sou de Pernambuco, lá do Nordeste, meu pai foi um vaqueiro, eu ouvia muito os desaboios e os aboios, aliás, e resolvi brincar um pouco com essa ideia de desaboiar. E aí eu cunhei essa expressão desaboio como um antídoto contra uns aboios que apareciam elogiando tudo quanto era autoridades e tal, naquelas festas de vaquejada, em que sempre a humanidade maltrata os animais. Eu, então, me chamo Pedro Américo de Farias, fui gestor de literatura e editoração na Prefeitura do Recife, por onde me aposentei, e estou aqui morando em Minas Gerais, companheiro da Socorro Nunes, com muito prazer. Eu, por enquanto, paro aqui. Pronto. Bom dia a todas as pessoas. É uma alegria imensa participar desse momento de abertura, né, do Festival Literário de Tiradentes. Eu sou Socorro Nunes, sou professora na Universidade Federal de São João del Rei, trabalho com pesquisas na área de leitura, letramento, alfabetização. Há 20 anos eu estou na universidade e também, há cerca de 10 anos, comecei a publicar escritos literários, né? Esse aqui é o meu mais recente livro, que eu acabei de lançar, Aponto Meu Lápis com Faca, de contos, mas estou aqui para falar um pouco do que a gente tem pensado sobre a leitura, sobre as práticas de leitura com base em pesquisas que vêm indicando cada vez mais que o brasileiro não lê. Então, eu gostaria de problematizar um pouco essa afirmação tão certeira, tão conclusiva, né? E que, se a gente olha para as pesquisas, é possível levantar alguns questionamentos para que a gente tenha um pouco mais de aprofundamento, eu diria, na interpretação da situação da leitura no Brasil. A gente preparou alguns slides. Eu aponto para onde? Aí, pronto. Eu vou ficar em pé, porque, professora... Pausas. Então, vamos trocar. Obrigada. Gente, a principal pesquisa, né, no Brasil sobre a questão da leitura é a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que eu imagino que todos vocês a conhecem, porque a cada 5 anos ela faz um balanço e ela alcança a mídia, né? E aí eu trouxe alguns princípios da pesquisa, alguns elementos dessa pesquisa para a gente conversar, né, que interessam para que a gente compreenda, de fato, os resultados que vêm sendo apontados e possamos ir além na interpretação deles. Então, para essa pesquisa, leitor é aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses do marco temporal de coleta do dado. Então, leitor você lê um livro inteiro ou em partes, impresso ou digital, nos últimos 3 meses? Esse é o recorte da pesquisa e é muito importante a gente ter ele como referência, porque o resultado só vai poder ser relacionado a isso, a esse princípio, né? Se a gente mexer na concepção de leitura, o resultado já não se encaixa mais. Seguindo, então, o que é o não leitor?
partindo desse pressuposto, é aquele que declarou, e está explícito, é um princípio da pesquisa, é aquele que declarou não ter lido nenhum livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Ou seja, leitor não é aquele que não lê. Não leitor não é aquele que não lê. Não leitor é aquele que não leu nos últimos 3 meses. É fundamental ter essa referência, porque a gente sabe, na pesquisa em leitura, e daqui a pouco eu mostro um pouco mais, que a ausência de práticas de leituras em determinadas camadas sociais se deve à falta de tempo. Né? Então, ler um livro literário nos últimos 3 meses, para a maioria da população brasileira, é uma condição quase inacessível, em função do tempo, da vida, da maioria da população brasileira. Mas, continuando, essa lei social que a pesquisa traz, eu estou colocando assim, né, numa análise mais sociológica, que é essa tendência ela é entre o nível de escolaridade dos sujeitos que leem ou que não leem, e o poder aquisitivo, determina o perfil de quem lê, segundo a definição acima. Então, quem tem condições de ler um livro a cada 3 meses, digamos assim, né, se a gente for pensar no recorte temporal da pesquisa? Então, a pesquisa, no seu recorte de amostra, no sentido de determinar quem lê e quem não lê, ela tem um recorte de classe muito claro, né, por todas as questões que a gente também tem relativos ao acesso ao livro no Brasil. Né. Aí, os alunos dos primeiros anos escolares, né, eles apresentam bons índices de leitura, independente da classe social, por tudo isso que a gente vê aqui. Né. As pesquisas na área da educação literária, como as que eu venho desenvolvendo já há muito tempo, mostram, sim, uma presença significativa de livros no cotidiano escolar dos alunos pequenos, que são os alunos da educação infantil e dos 3 primeiros anos do ensino fundamental, quando já começa a ter uma queda. Então, talvez tenhamos aí uma questão que é: precisamos nos preocupar exatamente ou principalmente com qual segmento da escolarização básica, né? Já que essa tendência é de queda e não de ampliação. Então, onde é que está o problema, principalmente pensando tanto na questão do sistema literário, né? Esse evento é parte do sistema literário, como ele pode promover ainda mais a leitura a ponto de reverter essa tendência de queda, junto aos alunos do ensino fundamental, que estão ali por volta dos seus 9 anos para frente, mais ou menos, né? Quando realmente a literatura começa a cair bastante no currículo e no currículo real, que é aquele realizado na sala de aula pelos professores, né? Não é aquele prescrito. No prescrito ela está bem colocada, né? Mas no currículo real, no currículo em ação, que é aquele que se concreta na ação do professor, se concretiza na ação do professor, ela realmente começa a cair. Né? Mas nós temos também informações de que, graças ao incentivo nas escolas, a leitura na verdade, isso aqui é um aprofundamento da primeira fala, quer dizer, a partir dos 11 anos, esse incentivo à leitura nas escolas cai e, consequentemente, a leitura por interesse próprio também cai. Mas olha que número interessante da mesma pesquisa. Eles levantam esse dado e ele me faz pensar muito. Vamos ver se vocês também concordam com isso. Né? Eles levantam aquilo que eles chamam de, eu estou nomeando assim, leitores fora do padrão da pesquisa, que não conta naquele resultado e naquele índice, que, inclusive, recentemente, foi publicado dizendo que caiu e voltou ao status de antes de 2011, na leitura do Brasil. Ou seja, um recuo e não um avanço nos leitores. O que aconteceu? A pesquisa levanta que ela levanta leitores de literatura nos últimos 3 meses por meios que não sejam livros. Ou seja, ela reconhece que a literatura não está só nos livros físicos, impressos. Nós sabemos disso. Né? Hoje, o mundo digital, hoje não, já há algumas décadas, o mundo digital está, como é que eu diria, atravessando
não apenas os adultos, mas também as crianças em idade escolar, né? E eles pegam crianças a partir de 5 anos, tá? Na pesquisa deles. Então, olha que interessante esse dado, raciocinem comigo. Então, eles leem literatura, contos, poesias, crônicas e romances fora dos livros. Esse dado não seria suficiente para a gente dizer que há leitura literária, sim, embora não seja nos livros? Não seria um dado que a gente deveria tomar como referência para conhecer melhor e aprofundar melhor como essa leitura está sendo proposta nos meios digitais? Que literatura é essa? Né? Aqui eu estou pegando um recorte da pergunta sobre literatura que eles fazem, né? Porque é muito interessante de ver. Olha lá como o índice é muito bom, né? Os que leem fora do padrão, ou seja, os que leem fora do livro impresso e do livro inteiro em partes, nos últimos 3 meses, que esse é o padrão da pesquisa, olha lá, eles leem literaturas em outros meios, contos, 73%, em literatura em outros meios, leitores de livros de literatura, 65%, no caso dos contos, né, e os leitores e o total, ou seja, leitores de literatura em outros meios está acima de todos eles, 73%. E por aí vai, se vocês observarem, todos os outros gêneros literários. Olha, romance é um dos que apresenta uma diferença, né? 42%. Então, ele não é um gênero que se prestaria, de acordo com essa pesquisa, a ser muito lido, né, nos meios digitais. Mas contos, poemas, sim, cada vez mais. Eu mesma consumo muita leitura de contos e poemas a partir do que tem nos meios digitais, nas revistas literárias, né, nas redes sociais. Então, é interessante perceber isso tudo para dizer o seguinte: se você pega as crônicas, 55, todos os gêneros estão praticamente acima da referência, tirando romances, acima do dado de referência com relação a outros meios, e não apenas nos livros. Ou seja, a partir daqui, talvez seja razoável a gente começar a dizer: o brasileiro está lendo menos o quê exatamente? Como? Onde? E não simplesmente a propagação da ideia de que os brasileiros têm lido cada vez menos. Porque não é verdade. A própria pesquisa te dá dados muito claros mostrando que a gente precisa moderar essa assertiva, que tem cara de tragédia, né? Para muitos de nós, para todos nós que trabalhamos com o livro, com a leitura, com a literatura. Poxa, o brasileiro está lendo menos. Não, os brasileiros estão lendo hoje de modo cada vez mais diversificado, porque é fato que os meios digitais hoje têm uma presença muito mais intensa na nossa vida, de uma sociedade grafocêntrica, do que os meios impressos. Então, é preciso a gente avançar na compreensão de que o mundo digital está produzindo práticas leitoras e que a gente talvez não esteja tão atenta, né, no sentido de conhecê-las mesmo, né? E aí, eu queria só trazer esse dado, porque eu acho que ele é um dado sociológico fundamental, né? Também é da pesquisa, né? Qual é a razão? E esse dado ele é para todos aqueles da pesquisa. Qual é a razão para você não ter lido nos últimos 3 meses? Olha lá. Falta de tempo, né? Falta de tempo. Porque não gosta de ler, vai aparecer. Aqui ela está comparando os 2 anos, né? A última pesquisa com a mais recente. Porque não gosta de ler. Mas o fato é que a falta de tempo, a principal razão para o brasileiro não ler. Como a amostra, ela é uma amostra representativa do Brasil, ou seja, uma pesquisa que é feita capturando pessoas de todas as classes sociais, fica aí a questão, né? Se é falta de tempo, então isso quer dizer que, muitas vezes, o livro sozinho, a existência dele, né, até mesmo a existência de um evento como esse, não é suficiente para reverter isso. Né? É sempre a gente pensar que a literatura, o livro e a leitura precisam ser compreendidas numa relação com um contexto mais amplo. E o contexto mais amplo do país
é um contexto de extrema desigualdade social. Extrema desigualdade social. É claro que a gente vai fazer aquilo que está a nosso alcance, mas é importante ter essa reflexão, relacionando esse dado concreto sobre a leitura no Brasil com o país como um todo, porque aí a gente vai entender melhor. Então, não é nem porque não gostam de ler, embora haja uma parcela razoável dizendo que é porque não gosta de ler. Obviamente que a gente, quanto mais lê, mais gosta de ler. Se eu não tenho tempo para ler, como é que eu vou dizer que eu gosto de ler, mesmo que eu não tenha tempo? É uma minoria que diz isso, né? Não é a maioria. E aí vocês vão ver que o que é relevante é principalmente isso, né? Aí, lá embaixo, no 14 e 13, que são as duas recentes edições da pesquisa, porque não tem paciência para ler, e aí a gente entra naquele debate que é da formação do leitor, né? A leitura e a leitura de livros, né, exige uma formação específica, cuidadosa, e o tempo é determinante nessa formação. Você não forma um leitor do dia para a noite. É por isso, sim, que a escola precisa ser a nossa grande referência, porque é lá que estão os alunos, né, ou o futuro do país, o futuro dos leitores, e é óbvio que práticas pedagógicas em que a mediação literária seja uma mediação dialógica, participativa, diversificada em termos não só dos livros que são lidos, mas também das metodologias mesmo de mediação da relação entre a criança com o livro, isso também conta muito, e, obviamente, não estamos negando isso, né? Mas, no fim das contas, essas crianças se tornam adultos. Em que classes sociais elas estarão? Que tempo elas terão para ler, né? E aí, por isso que eu chamo novamente a atenção para a questão digital, porque, embora não seja o livro que esteja na mão dos nossos jovens, o telefone celular está. E é ele, digamos assim, é este aparelho conectado à internet que cada vez mais se faz presente na vida da população brasileira e do mundo, e ele pode ser, sim, eu acredito, uma ferramenta também de estímulo à leitura, ou, pelo menos, de acesso a elementos desse sistema literário, para que esses alunos possam ser educados, de alguma forma, tendo a literatura, e aí eu estou fazendo recorte não do livro, como a pesquisa faz, mas do livro literário, que é o que nos interessa aqui, como algo que possa ser construído, a partir daí, uma relação de intimidade, porque, de fato, né, essa relação de intimidade com a leitura literária e com os livros é construção de uma vida inteira. Não é uma construção que se dá apenas naquilo que é a organização escolar, né? No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Tem que ser perene, tem que ser permanente. Então, é isso. Então, a pesquisa, ao mesmo tempo, ela dá algum alento naquele dado de que muita gente lê fora da caixa, digamos assim, do livro, né? Fora do padrão. Mas, claro, quando você pega livro, é preciso problematizar. Que livro? Né? Aí, a literatura é um dos livros, eles fazem uma discriminação dos tipos de livros, e a literatura aparece, mas a pergunta mais importante da pesquisa, que gera o índice que é divulgado e que, muitas vezes, causa desesperança, é o livro, esse objeto que é tão diverso, que pode ser literário, pode ser até um manual de instrução, pode ser até um livro de receitas. Então, acho que, cada vez mais, a gente precisa olhar para os dados que são gerados no Brasil sobre a leitura com uma lente um pouco mais problematizadora, para a gente compreender melhor em que lugar estamos, quais são as lacunas, quais são as questões que a gente precisa enfrentar, no caso, vocês, que estão dentro do sistema literário, dentro de gestão, na gestão de políticas públicas de leitura, muito provavelmente, e nós, que estamos na educação, também tentando fazer a nossa parte. O Luiz vai dar sequência, porque há mais elementos aí, né? Você quer dar continuidade? A gente já falou, eu acho que a gente não precisa nem retomar isso, porque já retrata muito o que eu, de alguma forma, sintetizei, né? O que a gente quer agora, eu acho que é trazer a discussão do seu projeto, que eu acho que ele concretiza muito bem, Luiz,
isso que eu falei há pouco, que é a construção de uma mediação de leitura voltada para estudantes, crianças e jovens, que faz a diferença no título dessa fala, que é o quê? O interesse, o incentivo, né? Provocar o interesse e o incentivo a esses estudantes em direção ao livro e à leitura. Acho que aqui a gente mais ou menos já falou, acho que poderia ir. Tá, vai lá. Não está ligado, Luiz. Não está ligado. Vamos ligar aqui. Pega o meu. Reforçar essa questão aí das motivações com relação à leitura. E a motivação número 1, eu quero falar dela, que é o amor, porque a gente que está com o Instituto Fernando Sabino, eu sou publicitário, mas minha ênfase de atuação nos últimos 10 anos, eu estou retomando a minha história do Recife, eu também sou pernambucano, né? Com relação à leitura. E o amor à leitura, ele se desenvolve no período inicial da vida. E a gente observa, com o Instituto Fernando Sabino, nós trabalhamos principalmente com a educação fundamental, com o ensino fundamental, o ensino infantil, e até a nona série, e nós observamos o tanto que as crianças desenvolvem amor pela leitura. No projeto Encontro Marcado com o Fernando Sabino, nós levamos a leitura para as salas de aula, é um projeto que fica 6 meses, 1 ano, e quando ele chega, ele atinge todas as escolas das cidades, e a gente tem um trabalho onde levamos a leitura para as salas de aula, a vida do autor, e as crianças são desafiadas a reinterpretar as obras nas diversas formas de expressão da arte. Então, a criança é convidada a ler, mas não com uma condição passiva, na condição de reinterpretar, sendo desafiada a reinterpretar na forma de expressão artística que ela escolhe. E, dentro disso, o que acontece? Os alunos fazem artes visuais, fazem teatro, fazem cinema, fazem vídeos, fazem dança. E, nesse processo, quando você chega no final, no que a gente chama de culminância, no final do projeto em cada cidade, nós temos a exposição de cada lugar, e, nessa exposição, a gente tem a apresentação, uma amostra da apresentação do que os alunos fizeram, e também das apresentações culturais que eles desenvolvem. E é impressionante como que esse processo envolve toda a comunidade e como todo mundo se entusiasma com a revelação do talento, né, da vivacidade com que as crianças se dedicam à leitura e depois a essa produção cultural que é gerada pelo projeto em sala de aula. E isso faz o quê? Surge ali um grande amor, que aí a criança vai ali, desenvolve aquilo, e a gente, de fato, acaba deixando um legado de metodologia para trabalhar a literatura em sala de aula, mas, quando vai passando do período em que as crianças têm mais acesso, vai chegando também o acesso às telas, mesmo para as crianças, hoje, de um nível social inferior, vamos dizer assim, né, mais sofrível, carente, ela tem também acesso às telas, ela vai... o que a gente viu da pesquisa, reduz, a partir dos 11 anos, já vai reduzindo os índices de leitura. Então, o desafio que fica é como que vocês, escritores, donos de editora, diretores de escola, mantêm vivo esse amor e esse prazer da leitura. Por outro lado, aí falando agora da inteligência artificial, você tem uma imposição da necessidade de leitura e de conhecimento como essencial para que a sociedade possa explorar o que a tecnologia e a inteligência artificial pode proporcionar em termos de formação, não só a formação profissional, para o que quer que seja, mas para a formação humana e, principalmente, ética e humanista. É incrível a gente ver, isso eu tenho usado muito, eu fui radicalmente contra. Eu fui pioneiro em projetos de IA,
Em 2000, a gente tinha o hacker virtual, que utilizava inteligência artificial e redes neurais, mas, de fato, no meu uso intenso, nos últimos 2 anos, mas mais intensamente há 1 ano, o que ocorre? O Mark Zuckerberg e o Musk não mandam nos algoritmos, porque quem produz o conhecimento são vocês. Quem produz o conhecimento não é reacionário, não é um fascista. Com todo respeito a alguém, as pessoas de direita que possam ter aqui, eu estou falando de fascismo, que é uma coisa que está presente na realidade hoje, infelizmente, do Brasil e do mundo. Né? Mas não é. Quando você usa muito a inteligência artificial, você começa a perceber que, toda hora, ela vem com a questão até da ética e do humanismo presente nas respostas que ela nos dá sobre os mais diversos assuntos. Vamos passar para... porque a gente tem pouco tempo. E aí, a gente fez um conjunto de dados para ter um perfil dos usuários assíduos de redes sociais do IA. Eu gosto muito da MLabs, do Kiso e da Bárbara, e eu fiz até uma imersão esse final de semana, e a gente viu na imersão que, veja só que coisa louca, 74% das pessoas... Quem trabalha com redes sociais aqui? Vocês acham que as pessoas leem prompts com texto, legendas com texto grande? Com texto enorme na legenda? Leem ou não leem? Quem acha que lê? Bem, a verdade é a seguinte: pesquisa do Kiso, do pessoal da MLabs, que é a grande referência de redes sociais hoje. 77% das pessoas leem a legenda, textos grandes da legenda. Se você tiver a capacidade de ter, inclusive quando você coloca no título "leia a legenda", já aumenta em 50% a leitura da legenda, mas é um mito desfeito, pelo menos para mim foi desfeito, e é verdade que as pessoas estão lendo cada vez mais legenda. Isso também vem no que a Socorro estava falando do tipo de leitor. Então, vejam, essa questão do consumo da informação nas redes sociais, que é só informação curta, a própria, também, dado da pesquisa, mostra que não é bem assim, que a pesquisa fala também que os dados da Unesco e de órgãos de pesquisa do Reino Unido, do mundo todo, que as pessoas leem mais na internet textos curtos. E as pessoas leem para interagir. E então, nos grupos de WhatsApp, gente, vocês já imaginaram o volume de leitura que se tem hoje cada vez maior nos grupos de WhatsApp? Né? E a leitura fragmentada, que é a realidade também. As pessoas passam de um texto para outro, além de ler texto curto, às vezes passam de um para o outro sem nem terminar de ler, né? Porque também tem um dado de que a gente tem hoje gerações, a geração das pessoas mais jovens, mileniais e alfa, essa divisão em tribos que a gente tem, que acham que já sabem tudo, que acaba sendo também um motivo da redução do índice de leitura. Por favor, pode passar. O fato é que esse modo de leitura, mesmo das legendas e da leitura nas redes sociais, ele, independente da idade, né, ele vai viciando e limitando a capacidade cognitiva. Essa é uma realidade. E quanto mais cedo as crianças têm acesso, mais difícil é reverter o vício. Daí que vem, inclusive, de certa forma, essa estupidez, que, do ponto de vista do que a tecnologia tem como ferramenta, proibir o uso do celular se faz uma estupidez, né? Mas essa decisão de governo, não estou falando que tem que usar celular em sala de aula, tá? Estou falando do ato de simplesmente proibir. Fica mais difícil de reverter o vício. E utilizar os celulares pontualmente, gerar uma nova cultura, novas formas de uso que enriqueçam o aprendizado. Eu queria até ressaltar aqui que grande parte do que eu estou falando aqui, eu conversei com amigos, escritores, com amigos, além da minha pós-doc Socorro, que convidamos para estar conosco aqui, mas eu conversei com a Renata Amaral, que é coordenadora
do curso de Pedagogia da UFMG, que, inclusive, está com experiência lá de uso do celular na sala de aula do Centro Pedagógico da UFMG. Conversei com a Adriana Falcão, conversei com Renato Mendes, que é um poeta fantástico, um menino que tem até um blog literário, e, assim, de certa forma, vamos dizer assim, compactuamos essa visão, né? Então, eu até ali, para dar um pouquinho da origem dessas conclusões, órgãos do Reino Unido, Unesco, e artigos e publicações especializadas do Brasil e do exterior confirmam essa questão do vício, né? Do vício que, de certa forma, vamos dizer assim, vai reduzindo a capacidade cognitiva. É a lei do uso e desuso, gente. Se você usa a sua inteligência, se você exercita ela do ponto de vista concretamente, com leitura, com filmes, com o que for, de informação que agrega valor. Tá, vou correr. Então, vai ter tempo para pergunta. Bem, vamos correr aqui. Bem, aí, como incentivar a leitura literária, especialmente de pessoas no processo de escolarização? Eu vou correr com essa questão aí para deixar tempo para a gente ter alguma pergunta, né? Porque eu acho são que coisas que são óbvias, né, Socorro? Você quer? São práticas que a gente observa na escola. Todas elas são realizadas, né, de uma forma ou de outra. Eu não diria que é uma exceção, não. Eu acho que a educação literária no Brasil tem avançado do ponto de vista pedagógico, de modo que a gente vê, sim, os livros sendo lidos, conversas em torno dos livros, né, uso de outras linguagens artísticas, complementando essa experiência com a leitura do livro, né, os teatros, as performances em torno do livro. Eu acho que o nosso ponto principal não é esse, na questão do incentivo à leitura, né? É uma questão social mais ampla, né? Mas aí eu acho que vamos, então, avançar um pouco por causa do tempo, né? E você pode já falar um pouco, Luiz, dessa coisa da inteligência artificial, e a gente queria passar para vocês o que nós estamos pensando atualmente, dado que o acesso à inteligência artificial ainda é muito recente, na própria inteligência artificial, no formato de chats GPTs e DeepSeek, por exemplo, né, que é a inteligência, a IA chinesa, é extremamente recente. Nós não temos pesquisas, nem poderíamos ter ainda nenhum resultado conclusivo de pesquisas. Mas, como, de alguma forma, a gente experimenta essas ferramentas, eu acho que vale comentar com vocês o que a gente pensa da leitura na relação com a inteligência artificial, que eu acho que é o ponto aqui da mesa. Então, acho que você poderia falar. Isso. E eu também quero comentar. Só 2 pontos ali, né? A importância da leitura na era da inteligência artificial. As pessoas vão ler por vontade própria ou orientadas por algoritmos, né? Do Musk e do Mark. Estou falando do Musk e do Mark, que tinha sido chinês ali, que eu não sei o nome do inventor do DeepSeek. Conseguirá a leitura cumprir a missão de assegurar ética e humanismo com a redução das desigualdades sociais? A resistência e a redenção do hábito de leitura passa pelo desenvolvimento e aprofundamento do uso da IA como ferramenta lúdica. Eu até fiz um exercício que, se der tempo, eu vou mostrar aqui para a gente poder ver, que curioso. Por favor, Socorro. Aí, Chat, GPT, OpenAI, DeepSeek, como mais dezenas e centenas de outros. Atualmente, todo mundo, tudo quanto é plataforma da web, tem a sua própria inteligência artificial nativa. Existe mesmo inteligência artificial? Faltou ali uma transparência que o que a própria o próprio Meta e o ChatGPT respondem quando você faz essa pergunta para eles. Depois ali eu vou fazer uma leitura para vocês verem como é engraçado. Então, a gente... Deixa eu pegar aqui para eu ler. Aliás, eu não preciso ler, eu vou só falar para vocês. Em síntese, é o seguinte: quando você pergunta para a inteligência artificial nativa da Meta, e você pergunta para o ChatGPT, perguntando exatamente o quê? A inteligência artificial funciona a partir das perguntas, né? Da capacidade das pessoas de formularem prompts.
Para ter capacidade de formular prompt, as pessoas precisam ter conhecimento, formação cultural. E formação cultural, para você ter capacidade de formular perguntas que vão gerar, inclusive, indicadores de soluções inovadoras, você precisa ter a leitura lúdica, a leitura da literatura, não é a leitura só da parte técnica do conhecimento que você está buscando. Aí, quando você faz essa pergunta para ele, pergunta, então, existe mesmo inteligência artificial? Aí ela te responde, não, a inteligência é humana. A inteligência é de quem está usando a inteligência artificial. A inteligência artificial são dados, não passam de de dados, milhões de informações de dados, milhares, ou até toda a informação, todo dado cultural, toda a ciência, todas as teses de mestrado. Você produziu algum conhecimento, colocou num computador que está conectado à rede, os algoritmos vão lá e buscam, e disponibilizam. Mas, se você não souber tratar isso do ponto de vista, não tiver conhecimento para ter a leitura crítica, você não faz nada, nem com a IA, nem com nenhuma tecnologia, nem com as redes sociais. Quem conhece de rede social aí, que acompanha as pessoas que são fera, tipo, eu gosto de falar do Kiso, porque o Kiso é o mestre dos dados, é o cara que lida com isso cientificamente. Sabe que não adianta. Você não faz nada sem conhecimento. E aí o grande desafio que fica para quem trabalha com literatura, para a Cristina, que fica para vocês, que são professores, escritores, é que, se não for revertida a questão da leitura, e aí do amor pela leitura, você vai ter só, para os governos, principalmente, né, porque a educação tem que ser pública, você vai ter só o distanciamento e aprofundamento das desigualdades sociais. Ou você reverte a questão da leitura, ou você vai condenar gerações e gerações a um processo de aumento da desigualdade social, a condenação ao mundo de essa situação que nós temos hoje, só tende a se agravar. Mais do que nunca, o governo e a sociedade precisaram priorizar a universalização da educação, e da educação com um ciclo virtuoso de avanço no hábito de leitura. E aí, parabéns a vocês que estão aí nessa militância, a Cristina, mas essa é um fato. Quer dizer, primeiro, tem dados que só se transformam em inteligência a partir do momento que você, como que está usando, tem capacidade para ter senso crítico, né? Aqui é um exemplo que eu tenho, por exemplo, e também aí você tem o tanto que ela tem a contribuir. Você, em segundos, ela te dá, se você tem conhecimento de Paulo Freire, de Frenet, ela te dá detalhes, inclusive, da possibilidade até de você, via inteligência artificial, a criança recontar a história, as histórias do que ela leu, que ela interpretou, com imagens da cidade, com os personagens do bairro dela, ou seja, trazendo aí o sentimento de pertencimento, que vai aumentar o amor, aumentar a paixão pela leitura. Eu tenho que acelerar, né? Então, é essa reflexão que fica, como que todos juntos, todos nós, governos, mas principalmente também os escritores, editoras, né, vão atuar concretamente, né? Essa ação da Feira Literária de Tiradentes é um exemplo maravilhoso, concurso de poesia, que vai ser organizado aqui em Tiradentes. Mas qual vai ser a ação concreta que nós vamos ter de forma articulada? Que pressão, que tamanho de pressão que tem que ser feita, inclusive para desfazer esse mito ridículo de que a gente está vivendo uma era, né, pegando aí o nosso mote, de que as pessoas podem ler menos, inclusive, e principalmente literatura, porque tem uma porqueira dos algoritmos que você constrói a informação dele a partir das perguntas que você faz. Isso, eu só queria, se me permite, Luiz, dizer o seguinte: eu acho que o que a gente tem no mundo digital é um conjunto de informações, robusto, infinito, né, sobre tudo. Mas o que a gente não tem lá? A gente não tem o conhecimento. E o conhecimento somos nós que produzimos. E o conhecimento não é
um arranjo de um monte de informações que você tem escrito no papel ou na tela. O conhecimento é produzido por nós, a partir do nosso repertório, dos nossos repertórios que vêm a partir da leitura que a gente faz, da nossa experiência de vida, da participação em eventos culturais, da nossa vida cultural, da nossa vida cotidiana. É isso que é a principal ferramenta, né? A inteligência artificial nada mais é do que um arranjo de informações robustos sobre tudo. É realmente sobre tudo. E a gente sabe que a ênfase principal do que vem quando a gente pergunta é aquilo em que há mais informação disponível. Há temas que quase não aparece nada quando você pergunta no chat GPT, porque não tem ainda. Então, acho que o que a gente precisa é investir cada vez mais e sempre na formação humana, porque essa ninguém vai substituir. Essa é a nossa visão hoje, considerando os usos que a gente possa fazer dos chats, que são, na verdade, geradores de texto. Por isso que são inteligências artificiais generativas, porque geram textos, né, com uma linguagem natural, que é a nossa. Mas o conhecimento ali só faz sentido se a gente considerar que somos nós que produzimos. Porque a inteligência artificial produz delírios, inclusive, porque é informação. Delírios, anacronismos. Você não pode confiar. Traz textos em que você não sabe as fontes. Você não pode confiar num texto que é produzido pela inteligência artificial de jeito nenhum. Agora, que ela pode ser utilizada a nosso favor, eu estou, nesse momento, achando que sim. Mas não tenho nenhuma resposta definitiva aqui para vocês, nem poderia. Não temos ainda isso. É muito novo. Gente, muito obrigada. Acho que o tempo foi muito curto, mas é isso. Sim. E aí a gente vai passar para as perguntas, né? Nós vamos abrir para 2 ou 3 perguntas, pedir para que todos sejam, né, sucintos nas suas falas, mas já a princípio, Socorro, né, você trouxe aí a questão de que a inteligência artificial ela pode ser necessária, né? Às vezes a gente faz uma leitura de que assim é um mal que está vindo para acabar, né, com o conhecimento, acabar com a leitura. E a leitura, quando a gente coloca em várias vezes nessas falas, seria com a leitura, né, do livro, né, em papel, numa bem pontual. E aí, assim, a senhora que está na universidade, como que a universidade hoje está pensando em associar a AI, né, com a construção de conhecimento, mas um conhecimento partindo da experiência pessoal, da experiência de cada indivíduo, e também, né, quando o Luiz falava do, né, incentivo ao amor à leitura, né, como que a gente, nas escolas públicas, né, e aí, hoje, quem vai para as escolas depois passam pela universidade, como que a universidade está transformando essas pessoas a ter essa noção e esse conhecimento para chegar para essa garotada que estava aqui hoje cedo percorrendo e elas consigam tanto se divertir ou utilizar a AI para o seu conhecimento, um crescimento pessoal, uma evolução até profissional, mas também saber que ela é necessária. Respondo já agora? Pergunta de $1 milhão, né, gente? É claro que a gente não tem ainda na universidade, e aí eu não posso generalizar, a universidade é um mundo. Aí eu estou falando de um lugar muito determinado, né, muito claro, que os cursos da área de educação. Eu trabalho com essa interface, linguística, antropologia, educação. Eu posso dizer que isso é absolutamente novo, do ponto de vista do currículo dos cursos da universidade. Não está no currículo ainda. Mas há experiências acontecendo, né, em disciplinas optativas. A gente já fica sabendo, mais ou menos, quem são as pessoas que, por exemplo, em Minas Gerais, têm trabalhado. Eu tenho um filho que tem se tornado uma referência nisso, na área de história. Ele integra um laboratório de estudos da relação de história com o mundo digital na UFMG, e ele tem falado muito disso, ele próprio usa muitíssimo, né, e tem produzido reflexões críticas, mas, assim, do ponto de vista da universidade, a gente ainda não tem. Eu acho que a gente, agora está começando, e com essa visão que gente, se a gente pudesse quebrar as máquinas, né, essa é a visão, mas a gente não deve quebrar as máquinas, não é isso que vai nos levar adiante. A gente tem que encarar as máquinas, aqui no sentido da metáfora do que representa essa IA, né? A gente tem que encarar e se colocar como ser humano capaz de fazê-la pensar a partir do que a gente quer.
Então, somos nós que pensamos, né? Então, nós temos que subverter essa visão de que a inteligência artificial vai varrer o ser humano da sua condição primeira, que é produtor de linguagem e cognição. Não, nós continuamos sendo os que produzem linguagem e cognição. A IA é uma ferramenta muito mais sofisticada, né? Porque, de fato, ela gera textos. Até então, a gente não tinha isso. A gente tinha inteligências que transcreviam textos orais. Mas uma inteligência que gera texto é o que a gente está vendo agora. É essa a principal questão, né? Tanto que, para as humanidades, isso é muito importante. Porque as humanidades nada mais são do que ciência feita com textos, né? As humanidades são toda pesquisa em humanidades, né? História, direito, educação, antropologia e por aí vai, são antropologias da ciência social, mas ciências sociais também. A gente produz pesquisa e nós sistematizamos as pesquisas em textos. Então, nós temos, pela primeira vez, máquinas produzindo textos sob o nosso comando. Então, a questão é, que comando é esse que a gente está dando? Qual é a qualidade do nosso comando? Como é que a gente pode comandar essa inteligência artificial, subvertendo a lógica e a leitura equivocada de que é ela que produz o texto? Ela produz aquilo que a gente pedir para ela produzir e ainda vai produzir com muitos problemas. Você tem que olhar para aquilo com o teu repertório, com as fontes que você tem, no caso da ciência, né? As referências bibliográficas, digamos assim, e olhar para aquilo e dizer, olha como isso não dá, olha como isso é só um ajuntamento de informação. Te ajuda em muitas coisas, mas ela não vai te entregar um texto. Quem entrega o texto somos nós, os autores e as autoras. Nós, sim. A inteligência artificial, não. A inteligência artificial não está aí para substituir a nossa cognição tão potente. É isso que eu diria. Tem mais pergunta ou mais tempo para alguma? Enfim, vocês é que mandam. Acho que a IA, ela subverteu o tempo, né? É, isso. O tempo, por exemplo, um texto que você levava Sim, 5 dias para sim, sim. pode criar ele Isso, em minutos e depois passar 2 dias trabalhando ele. isso, isso. Tudo essa relação Ela faz ganha produtividade. isso, ela faz um trabalho braçal, né? O trabalho de arregimentar referências bibliográficas, que não é fácil. A gente produzindo ciência, a gente gasta muito tempo mapeando bancos de dados de quem pesquisa a mesma coisa que a gente pesquisa. A inteligência artificial ajuda muito nisso, mas depende do comando que eu dei, porque ela também pode fazer muita coisa que você não pode confiar. Então, novamente, repito, é a gente que tem que estar no comando. É nós, como diz o... E ressaltando o seguinte, que, vamos dizer, alguém se acha esperto, vai lá e, não, vou fazer aqui a minha parte da minha tese, ou que seja um pedacinho da tese, via IA, sem identificar que usou a IA ali. O que ocorre? Essa fraude, a fraude, antigamente se colava nas escolas. Atualmente, quem fizer isso usando IA, está no saco. Você identifica um fraudador de qualquer que seja o tipo de conteúdo, em segundos. Eu mesmo, na campanha política, cansei de pegar programa de governo que tinha sido feito 100% na IA, os imbecis fizeram, acharam que ninguém ia descobrir, perderam a eleição por causa disso. Até porque temos muitos sites, né, muitos aplicativos que fazem toda a inspeção hoje, né, naquilo que a gente chama de plágio na internet. Então, novamente, a gente só identifica o plágio não é pelo aplicativo, mas é por nós, que temos o conhecimento da área. Eu, com a minha área, eu sempre faço testes, né, para ver o que vem. E o que vem eu não posso confiar plenamente, né? Eu tenho, cada vez mais, eu tenho desconfiado. Mas, agora, tem um trabalho braçal, por exemplo, você está numa reunião, bota uma IA para gravar a reunião e transcrever. Imagina, se antes a gente fazia uma ata, né, tendo que anotar tudo, fazer a mesma coisa, anotar e prestar atenção na reunião, hoje a IA te entrega uma reunião de 2 horas transcrita. A IA paga, a gratuita, acho que não, né? Te entrega aquilo transcrito. Você pede, resuma para mim essa reunião, ela vai resumir. E aí você vai dizer, e eu fiz esse teste há poucos dias, ela resumiu uma das reuniões que eu promovi, e aí eu falei assim, cara, mas olha o tanto de coisa que ela deixou de fora. Se fosse eu resumindo, eu ia botar isso, isso e aquilo. O que eu fiz? Peguei o resumo e acrescentei tudo.
Ou seja, ela ajuda, sim, mas eu acho que nesse momento, eu acho que a gente vai poder falar melhor disso daqui a um ano, mas, nesse momento, eu acho que tem um trabalho braçal que tem ajudado muito para quem faz o uso sistemático, né? E que ganha o tempo, como você falou. A gente tem um tempo mais produtivo, que também a gente tem que pensar, né? Vamos trabalhar mais assim, né? Esse é o ponto. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. A sua abertura segue ressoando aqui, queria que você soubesse disso. E, apesar da sua linguagem dita ser muito clara, a sua linguagem não dita foi ainda mais clara, e eu tenho a sensação de que você tenha feito isso como provocação para o tema IA, porque o que você entregou não dito é justamente o que eu acredito que a IA nunca vai chegar. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque sabemos, inclusive, de autores e editoras que já incentivam a escrita através de IA. Então, já que você trouxe essa prova do que não poderá ser resolvido pela IA, queria que você me falasse um pouco sobre a sua IA. Eu acho que essa é a que vale a pena. Boa, boa. Eu não sei. Está ligado? Tá bom, tá ligado. Então, eu que sou um semi-analfabeto digital... Não é muito assim, não, mas tudo bem. Tenho cá comigo muito claro. O meu texto, quem cria sou eu, minha assinatura está fechada ali e IA nenhuma vai se meter a criar ou recriar e tal. Porque eu acho que a inteligência que é humana, ela criou artifícios e cria artifícios. Desde o começo da humanidade, que a humanidade vai inventando coisas, inventando objetos, inventando artifícios, inventando máquinas, né? Aí veio com o telefone, primeiro as letras, a descoberta das letras, né? A descoberta da escrita, tal. Depois vem tantos elementos, quer dizer, a imprensa, não é? Depois do telefone, depois da televisão, o rádio, a televisão, quer dizer, todas essas coisas assustaram a gente. Ainda hoje tem gente assustado com a educação, com a escola, quer dizer, tem gente que não quer que as crianças possam ir para a escola, os pais não queriam que as filhas fossem para a escola, quer dizer, não é? Quer dizer, tem toda uma loucura, a humanidade é muito louca e muito dividida, e tem todas essas questões que passam pela questão da inteligência e da capacidade de criar, que não pode ceder para nada, para nenhuma máquina de nenhum tipo. Quer dizer, a criação, a arte é uma criação humana, não é? Os animais têm seus instintos, têm suas formas de reagir, tem sua, digamos, inteligência, mas a inteligência de criar, de reinventar, de refazer, de repensar, de pensar e estabelecer num texto, não é? É o ser humano. E toda o meu trabalho é um trabalho que sempre implica uma criação da linguagem. Não é uma coisa automática, não é uma repetição, mas é uma recriação permanente, não é? No mundo em que me criei, eu me reconheço, eu me reinvento continuamente. Franz Fanon que disse: no mundo em que me movo, no mundo em que me movimento, eu me recrio continuamente. É uma palavra assim que agora não vem exatamente. E é isso, a gente tem essa, na linguagem literária, é impossível você estabelecer uma confiança em qualquer tipo de máquina, qualquer que seja. Por exemplo, a inteligência que cria um Musk, por exemplo. Que porra de inteligência é essa? Um imbecil, um estúpido, total. É o que aquilo ali? Percebe? Contra tudo que é pensamento e desenvolvimento humano. E é um cara que está dominando esse troço,
né, com muitos outros e tal, criando coisas estúpidas para estabelecer domínio da humanidade, a exploração da humanidade. Que bichos são isso? Não entendendo? Então, acho que a literatura, a arte em geral, quer dizer, a música, a dança, o cinema, né, a pintura, tudo isso são criações humanas e que tem a assinatura de cada ser humano, de cada um que cria e que recria. Portanto, essa é a minha relação. Eu não sei se te respondi, se é isso que você... Ele perguntou se você trouxe poemas provocativos para a questão da IA. Trouxe ou não? Ali... Não, você, não. na sua performance. Assim, eu tenho sempre umas provocações, mas não para IA, né? Mas não para IA, certo? Meus poemas andam na contramão do conservadorismo e da comunhão contra a humanidade. Quer dizer, meus poemas são a favor da luta, a favor da guerra, mas eles não são discursos assim, convencionais, quer dizer, então há uma recriação da linguagem pela qual eu me bato sempre, né? É por aí. O poema do Drummond, o Drummond é um grande mestre de todos nós, né? Então, o Manuel de Barros, adoro o Manuel de Barros, que eu acho que ele trabalha no sentido de desconstruir a pose da literatura posuda, não é? Acho que o Manuel de Barros trabalha nessa direção, quer dizer, contra a pose, contra os posudos da arte, da literatura. Então, é um desmantelador das linguagens conservadoras e tal. Acho que é interessante. É por aí. Alguém quer perguntar? Sim. Bom dia. A minha pergunta vai muito no sentido do que o Pedro falou, de não só na arte, na literatura, mas em tudo que a gente, né, vai desenvolver e vai fazer, tem um quê de inventividade, criatividade, raciocínio, né? No caso da questão universitária, o colega apontou, você consegue descobrir rapidamente um texto que foi plagiado e tudo. Eu queria saber como que a gente resolve essa questão no caso do ensino infantil médio, porque, além de não ter, talvez, uma vigília tão grande, essa falta de... o exercício criativo, ele é realmente um exercício, ele precisa ser pensado, desenvolvido ao longo, né, da infância e da juventude. E, com ferramentas dessa forma, esse desenvolvimento ele vai ficar precário. Vocês defendem algum tipo de regulamentação? A regulamentação atual do governo que proibiu o celular na escola, ele já teve um resultado nesse ponto do foco, do desenvolvimento de texto, mas será suficiente? Bom, isso. A gente, quando falou agora há pouco, estava muito mais focado no aluno do ensino superior, que já é um adulto, né? Um jovem adulto. Na educação básica, eu acho o seguinte, a lei do governo federal de proibição de uso de celulares, ela atende muito a um clamor geral de pais e mães e professores que relatam, né, muito mais relatos, né, do que qualquer pesquisa feita longitudinalmente para observar, né, e não só no Brasil, mas em outros países também, relatam essa falta de foco, ou seja, o celular produzindo dispersão, e tudo que a escola não quer é dispersão, porque a aprendizagem do conhecimento formal exige foco, exige atenção, né? Todas aquelas funções mentais superiores, atenção, memória, né? A nossa cognição precisa funcionar com foco para que a gente se aproprie do conhecimento formal. Desse ponto de vista, sim, eu acho que foi uma intervenção que responde a isso. Mas eu acho que a gente não tem conhecimento ainda suficiente nem para dizer se já houve mudança, porque eu acredito no potencial da ferramenta tecnológica
no processo educativo, se ele é feito por uma mediação qualificada. Veja, eu mesma exercitando, tudo bem no ensino superior, mas também nas pesquisas a gente observa. Em alguns momentos, vocês não sabem isso, não? Vamos olhar como é que isso aparece. Dá um Google e olha, quer dizer, você já criar uma intimidade mediada pelo professor, que é o sujeito que tem repertório para poder fazer a avaliação, né, e dizer. Então, se você simplesmente tira, né, proíbe, você está causando um impacto, sim, que nesse primeiro momento parece ser muito positivo, mas e aí, quando ele não está na escola? Né? Então, assim, essa é a questão. Então, eu acredito menos na proibição e muito mais na formação e na educação. Porém, eu entendo o contexto e o momento em que essa medida foi tomada, porque era um pedido geral, e eu acho que, com base em algumas experiências também fora do Brasil, que caminharam por esse caminho da interdição, parece estarem bem-sucedidas, agora é sempre de um determinado ponto de vista. O que é ser bem-sucedido na educação quando você tira a ferramenta digital do processo educativo, né? Essa é uma resposta possível. A gente também poderia dizer o que é ser bem-sucedido na educação com a presença do mundo tecnológico ali, com mediações sendo produzidas e estabelecidas. Também seria uma outra forma de agir. Né? Então, assim, acho que a gente precisa, a educação ainda precisa produzir pesquisas, é muito recente o marco legal, né? E ele vai caminhar e a gente vai ter que olhar como é que esse caminho está sendo conduzido. Porque, como a gente disse aqui na mesa, né? Quer dizer, para lidar com o mundo digital, você tem que ter formação. Isso é um consenso, não precisa mais de uma pesquisa com dado tal. Não, é um consenso. Por quê? Porque nós temos o advento das fake news, nós temos o advento das informações reproduzidas sem confiabilidade, mas também simplesmente reproduzidas, sem os sujeitos terem uma formação que lhes dê condição de poder separar joio de trigo. Então, nós temos tudo isso. E quem é que é responsável por isso? É a educação. É a educação que tem que responder a essa demanda. É aí que ela se coloca. Não é a área de saúde, não é a área... Né? É a educação. Então, educação, também, por outro lado, é preciso a gente pensar, é um processo em torno de uma cultura extremamente cristalizada. Não se muda de uma hora para outra. A educação é sempre a médio e a longo prazo. Não, se você quiser fazer uma intervenção na educação no curto prazo e medir o resultado no ano que vem, você está indo por um caminho que não é adequado ao fenômeno mesmo que é objeto daquela intervenção. Então, nós só vamos poder, eu acho que, ter mais condições de avaliar isso melhor daqui a alguns anos. Né? É a mesma coisa do que aconteceu na pandemia. Vieram os dados. Nossa, a pandemia derrubou a educação no Brasil, em todos os sentidos. Vamos demorar décadas para... São hipóteses, né? Nós temos que ver agora se realmente serão décadas, se serão alguns anos, né, se algumas medidas governamentais vão conseguir reverter a questão, por exemplo, do aprendizado da leitura e da escrita, né, que tem medidas que foram tomadas, né, nesse governo atual. Então, assim, tudo em educação é lento. A pressa é inimiga da educação. A pressa é inimiga da educação, porque são seres humanos que estão em formação, e é para a vida toda. É assim que eu penso hoje. Então, eu não tenho uma resposta concreta para dizer vá por aqui ou vá por ali. Não, vamos observando a realidade, né, para poder entender melhor. A Feliz gostaria de agradecer a presença da Socorro, né, do Luiz e do Pedro, né, com essa primeira fala aqui, que eu acho que foi bastante significativo para esses 5 dias de evento que nós vamos ter, que é essa provocação, essa construção de conhecimento a partir da leitura. Então, né, agradeço, peço a salva de palmas aos 3, né, convidados. E espero que, ao longo desse tempo, aí, a gente consiga, né, ganhar mais elementos para poder voltar aqui e discutir a importância da IAR junto à educação no Brasil, né, e o incentivo à leitura. Novamente, agradecemos a participação de todos vocês aqui nessa mesa.